Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações do mercado e também as informações do clima. Está na hora da gente fazer o nosso acompanhamento através do CropView. A gente tem trazido para vocês toda sexta-feira duas cidades, duas regiões diferentes aí analisadas pelo CropView. CropView é uma ferramenta em que você pega aí todas as informações do clima e interage ou integra essas informações aí com outras informações básicas, como o solo, o dia do seu plantio, como o tipo, a variedade que você empregou aí na sua lavoura, e ele te faz um mapa dos acontecimentos ao longo do desenvolvimento aí da planta. Te dá se vai faltar chuva, se vai sobrar chuva, se tem chuva ideal, o potencial produtivo da sua lavoura baseado nessa mistura de informações que o CropView faz. Para falar hoje de duas cidades importantes na produção e que estão também aí preocupadas com o andamento da lavoura, a gente convocou a Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia, empresa que detém os direitos do CropView, para falar de Panambi, lá no Rio Grande do Sul, no noroeste do estado, e Sacramento, em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. No caso de Sacramento, tem aí uma preocupação com excesso de chuva. Esse que a gente está vivendo agora é um momento de muita chuva por lá. Será que essas chuvas continuam? Será que é um volume que pode penalizar aí a produção? E lá em Panambi, por causa da seca ou da falta de chuva. A gente já vinha acompanhando essa preocupação com a produção de soja lá no Rio Grande do Sul e vamos confirmar se essa preocupação com a seca também está presente lá em Panambi. Cristina, seja muito bem-vinda, obrigado pela participação mais uma vez, mais uma sexta-feira com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Antes de falar dessas duas cidades, Cristina, eu queria que você mostrasse para a gente o mapa de alertas, né, que o CropView tem, principalmente em função do clima, né? Os problemas que o clima pode trazer para a lavoura de soja em especial. E a gente tem logo abrindo aí o site, a gente tem a possibilidade de ver onde que estão os problemas, se tem problema ou não, enfim. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada, Alex. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Hoje eu estou um pouquinho rouca, então talvez a voz não chegue muito bem até vocês. Mas já está aberto, já abri na tela do CropView. Nós temos 98 pontos já inseridos ao longo desses programas que nós temos acompanhado juntos. E desses 98 pontos, nós temos 85 alertas de favorecimento climático para a doença. Vocês estão vendo aí, podem ver, os alertas que estão em amarelo, eles vão até 60% de probabilidade de favorecimento climático para o acometimento de doenças na soja, dentre elas a ferrugem, que já chegaram para a gente aqui algumas notícias de que em alguns lugares do Mato Grosso foram localizados pontos de ferrugem. E quando nós temos aí os alertas vermelhos, é que nós estamos falando de coisas acima de 80% de favorecimento climático para acometimento das doenças. Então vale o alerta aí para todo o Brasil, você pode ver que está no mapa, está espalhado Brasil inteiro. Né? Nós temos os alertas vermelhos que estão aqui para Darcinópolis, no Tocantins, Campos de Julho, no Mato Grosso, Cascavel, no Paraná e Lages, Santa Catarina. Isso então, quer para os dizer... produtores ficarem atentos e percorrerem as lavouras, porque os alertas eles estão fortes e nós estamos falando de Brasil todo, e existem já algumas notícias de alguns focos de ferrugem já relatados no Mato Grosso. Cristina, isso não é só alerta para ferrugem, né? São as doenças relacionadas à soja em função do clima, da condição climática. Sim, aí estão todas as das sojas, tem a mela, oídio, mancha, parda e alva, enfim, são as doenças que podem acometer a soja em decorrência de favorecimento climático, de condição climática que favorece o desenvolvimento do fungo. E claro, e você tem aí a possibilidade de ver mais detalhes, para isso você clica ali na bandeirinha, enfim, você vai saber o que vai acontecer.
Enfim, é mais uma ferramenta que o CropView tem de acompanhamento e deixando esse alerta para você ficar atento em que regiões as condições climáticas são favoráveis aí ao desenvolvimento de doenças nas lavouras. Muito bom, Cristina. Vamos lá então, vamos começar nossa análise de hoje. Prefere começar por Minas Gerais ou pelo Rio Grande do Sul? Eu acho que hoje, de novo, né, Alex, nós não vamos trazer notícias muito boas. Mas vamos começar por Minas, que está chovendo muito. Essa semana tivemos muita notícia de tragédia em Minas. Infelizmente, novamente, né, muitas enchentes, algumas pessoas faleceram. Minas está bastante prejudicada. Vamos começar por lá? Vamos lá para Sacramento, lá no Triângulo Mineiro, para saber como é que estão as condições por lá. Então vamos lá. Sacramento, eu fiz um plantio, uma simulação em 15 de outubro, de uma variedade de um ciclo de 110 dias. E nós estamos trazendo aqui, nós já estamos, né, em uma fase de florescimento para esse plantio em 15 de outubro dessa variedade, desse ciclo de 110 dias. Ele destaca o momento que a gente está, né, Cristina? A ferramenta destaca o momento que a gente está, né? Tá mais... Isso. O negrito é o momento que a gente está, que é nesse decêndio entre 14 de dezembro e 23 de dezembro. Tá. E como você pode ver, Alex, realmente tem bastante chuva acumulada, né? Já vem chovendo bastante. A chuva acumulada aqui ao longo do tempo, ó, entre 4 de dezembro e 13 de dezembro, está dizendo aqui de 163 milímetros de precipitação. Isso não é previsão, isso já está constatado, né, Cristina? Isso já aconteceu. Foi a média do município de Sacramento, divulgada pelo INPE. Mas até então, até essa semana, esse excesso de chuva não penalizou nada. A gente está vendo aqui, mantendo aí o potencial de 100% de produção. Porque a chuva aconteceu no momento em que a lavoura precisa dessa chuva, certo? Isso mesmo, apesar de que nós temos aqui um excedente hídrico, praticamente desde o início dessa lavoura, olha, desde começo de novembro, o solo vem apresentando um excedente hídrico, não penalizou a cultura, enfim, só favoreceu, né? Ela continua com 100%. Mas daí... do decêndio que vem, você vê que começa a ter uma penalização, porque nós enfim, estamos aí para o final do florescimento, começamos a fase de enchimento de grãos, e você pode ver que tem uma penalização, e as previsões é que essa chuva continue. Né? Você vê 88 milímetros, 109 milímetros a cada 10 dias, é bastante chuva. Nos últimos 30 dias, chuvas de mais de 100 milímetros aí. E então, isso tem consequência para a produtividade por causa do excesso, então, Cristina? Por causa do excesso. Você vê que da fase de enchimento de grãos para a fase de materação e colheita, ele dá uma penalizada maior. Ele sai de uma produtividade de 91% e passa por uma produtividade de 86%, em função do excesso de chuva. Muito bem. Final de ciclo, enfim, a planta fica encharcada e, consequentemente, perde aí o potencial produtivo dela. Vamos ver o balanço hídrico? Vamos ver o balanço hídrico, olha lá, olha. Nossa. Olha o pico de chuva refletido aqui no balanço hídrico. Vamos explicar então para quem está acompanhando pela primeira vez. O amarelinho aqui é a média dos últimos 10 anos. Essa linha amarela. Essa em azul é o que está previsto acontecer em termos de excesso de chuva no solo. A gente vê que aqui é um solo bastante encharcado, bastante com excedente hídrico bastante grande. E esse em vermelho é se falta chuva no solo ou não, certo? Isso. A data atual é essa barra do meio, essa que está em verde claro, né, que ela está dizendo o seguinte, tem um excedente aqui de 119 milímetros contra uma média histórica de 10 anos de excedente de 30 milímetros. E coincide com esse momento que a gente está vivendo agora, né, Cristina? O pico das chuvas aconteceu agora na semana anterior, né, nos 10 dias anteriores. Exatamente, né?
que inclusive judiou bastante de Minas, das cidades, né? A gente tem ouvido as notícias, acompanhado a dificuldade aí do povo mineiro com todo esse excesso de água, não só nas plantações, mas também nas cidades, nas moradias das pessoas, né? Aham, exatamente. E daí, Cristina, a gente vê aqui um comportamento de muita chuva ou de um excesso hídrico muito grande no solo, consequentemente sinaliza que choveu muito lá em Minas no período de colheita, hein? É outro problema que não está contabilizado no potencial produtivo, né? Exatamente. Olha, nós estamos aqui no início de fevereiro, né? Esse ciclo que eu simulei 110 dias, plantado no dia 15/10, vai dar uma colheita no início de fevereiro. E nós temos aqui um excedente de 80 milímetros, contra uma média dos últimos 10 anos de 13 milímetros. Então, isso muito provavelmente vai dificultar bastante a colheita. Os agricultores vão ter que ficar bastante atentos às janelas, né? Se as previsões de clima se confirmarem, eles vão ter que ficar bastante atentos para achar a janela certa para colher, para que, enfim, não se perca a soja, nem arda no pé. Mas o próprio sistema, o próprio CropView alerta para essa janela, né? Em que período essa janela vai acontecer, não é isso? Alerta sim, para o produtor que tiver inserido as datas de plantio com a variedade, for acompanhando a produtividade, quando chegar 15 dias antes da data da colheita, o CropView começa a disparar e-mail alertando o produtor, mostrando e somando a cada 3 dias a precipitação e mostrando para ele qual é o intervalo melhor para a colheita. Muito bem, então fica o alerta aí para o pessoal de Sacramento, lá em Minas Gerais, que plantou ali no dia 15 de novembro, que vai colher lá no início de fevereiro, que tem um momento de muita chuva e que esse excesso de chuva vai penalizar a produção. Vamos ver um pouquinho mais para baixo, Cristina, como vai ser o comportamento alerta. Tem aí o alerta para as doenças, né? Isso, o risco de doença, aquelas caveirinhas que a gente mostrou lá no início, quando a gente vem para o detalhe, ela traz aqui, ó, no caso de Sacramento, nós estamos com alerta de ferrugem, né? Você vê que 16, dia hoje, está com 44% de favorecimento climático para o desenvolvimento da ferrugem, mas a partir do dia 19, a gente sobe um pouquinho acima dos 50% de favorecimento. Então é bom ficar de olho, né? Você vê que até o final do mês você tem aqui uma incidência acima de 50% do favorecimento climático. Muito bem. Para a mela, nós temos aqui ainda abaixo de 50% dos alertas, mas no final do mês, dia 28, que sobe para 53%, e o oídio tem 60% de favorecimento desde já, e vai diminuindo aí ao longo dos dias. Muito bom. A gente tem também aí a previsão para os próximos dias, né? Próximos dias, vamos ver como é que está a chuva. Olha lá. Não está muito grande no dia a dia, né? Você vê 4 milímetros, 2, começa a aumentar um pouquinho lá por volta do dia 20, 21, né? Então fica 10, 7, 8 milímetros. O problema é o acumulado disso depois no final das contas, né? É a soma, né? Lá em cima nós vimos a soma de cada 10 dias, né? E se eu vou voltar um pouquinho só lá no balanço hídrico, para te mostrar que tem... Você está vendo que diminui? Tem esse pico alto que a gente está, né? E aí, chegando aqui no dia 23, esse pico ele diminui, você está vendo? Ele vem aqui, ó, ele cede, depois começa a subir de novo. Por isso que a previsão dos próximos 15 dias é de menos chuva. Está refletida nesse pico aqui, ele cai abruptamente. Perfeito. O que parece que vai nos próximos dias aí, parece que vai ter uma trégua. Uma diminuída, exatamente. E aí, a partir do final do mês, você vê que começa 2 dias de 12 milímetros já. Já começa a aumentar de novo. Já começa a aumentar de novo. Vamos ver se tem a tendência dos próximos 6 meses? Vamos lá. Olha aqui, ó. Chuva acima da média, hein? Pois é, muito acima da média, né? Tem 303 milímetros previstos para dezembro, que significa 47% acima da média dos últimos 10 anos.
e o janeiro está com 338 milímetros, que seriam 59% acima da média dos últimos 10 anos. Você olha, fevereiro está uma tendência alta também, né? Acho que fevereiro está um pouquinho longe para a gente falar de previsão, mas continua apontando uma tendência alta. Depois dá uma secada também, mas enfim, isso a gente tem que acompanhar mais de perto, né? Mais de perto. As previsões, de muito longa data, elas tendem a não ser tão assertivas, né? É mais um indicativo do que possa acontecer mesmo. Muito bem. Então fica esse alerta para o pessoal lá em Sacramento, no Triângulo Mineiro, para o excesso de chuva, penalizando a produção de soja, penalizando a produtividade da sua lavoura aí nos próximos dias e daqui para frente até lá para o período de colheita. Destaque para o alto índice pluviométrico, aí, o alto volume de chuva também no período de colheita. Isso pode ser um complicador ainda para a questão da qualidade do produto. A gente separou também uma outra cidade, né, Cristina, de novo no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul está aí com uma preocupação muito grande de menos chuva do que o normal, em função do Laninha. E está se confirmando, né, Cristina? Está se confirmando. Eu vou abrir o Rio Grande do Sul aqui, todos os pontos que nós já olhamos, né? Você pode ver que está tudo amarelinho aqui, com exceção de Passo Fundo. Bagé, que nós falamos a semana passada, tem assim, bastante prejuízo, Santa Maria, Tupanciretã, e hoje nós vamos ver Panambi, né, que estamos aí com 62% de produtividade na colheita. Vamos ver por quê, vamos ver aonde que está pegando, aonde que está tendo prejuízo aí na produção, lá em Panambi, que fica no noroeste do estado. Pois é. Vamos lá. Panambi, nós fizemos uma simulação, um plantio em 1/12, né, também com um ciclo de 110 dias, aqui em Negrito. Então, para essa cultura a gente ainda está no desenvolvimento vegetativo. Aliás, a gente tem umas fotos enviadas por internautas, Cristina, que mostram em que estágio que que estão as lavouras lá no Rio Grande do Sul. Vou pedir para os meninos aqui da nossa edição colocarem. Está bem no iniciozinho mesmo, ó, 2 folhinhas, está indo aí um pouquinho mais para isso, mas a gente já vê a consequência desse menor volume de chuva. Folhinha bem amarelinha aí, com problema de desenvolvimento. E a outra foto mostrando que a planta recém-emergida também está cabisbaixa, digamos assim, Cristina, muito provavelmente por falta de chuva, certo? Olha, pelo que a gente vê, essa simulação que eu fiz aqui, né, pensando num ciclo de 110 dias, plantado em 1 de dezembro, nós ainda estamos aqui nessa faixa entre 11/12 e 20/12, ainda não está penalizando, né? Eu não sei se a foto que está plantada, que cultivar que é, né? Que ciclo que tem, e exatamente o dia que ela foi plantada. O que nós temos aqui é um indício de que a partir de 21 de dezembro, a situação piore, né? A chuva que vai cair, ela começa a ser insuficiente para a necessidade da planta no desenvolvimento vegetativo. Isso é bom a gente destacar, porque não é que vai faltar chuva. A gente vê aí que as chuvas acontecem, 20 milímetros, 25 milímetros, 28 milímetros, mas é num volume menor do que a necessidade da planta, o que acaba gerando esses déficit hídricos aqui e penalizando a produção. Certo, Cristina? É isso mesmo, Alex. Olha só. E uma temperatura mais alta, né? Nós estamos vindo de uma temperatura média nos últimos decênios entre 23 e 24 graus. E está sinalizando a previsão da climatologia aqui, que a partir do dia 21 começam temperaturas mais altas. Nós começamos a falar em 27 graus. E daí a penalização maior acontece a partir de quando, Cristina? Olha, se essas previsões se concretizarem, diz aqui que a partir de fevereiro começa a penalizar mais, porque começa a vir de um histórico de déficit hídrico desde o final de dezembro.
né? E não tem água suficiente nesse solo para sustentar a necessidade desse cultivar. Então, ele começa a sentir mais a partir do início de fevereiro, se essa previsão da climatologia não mudar. E falta água justamente no período em que a planta exige um pouquinho mais de água aí, né? Que é o florescimento e enchimento de grãos, né, Cristina? Pois é. Desde o desenvolvimento vegetativo, já né, vai pelo penalizando. final do desenvolvimento vegetativo, ela já vem sendo penalizada. Uhum. E aí, isso mesmo, na segunda fase do florescimento e enchimento de grãos, ela tem uma penalização um pouco mais forte. E daí o potencial produtivo que deveria ser de 100% cai para 62% no final das contas. 62% se essa previsão se confirmar. Vou baixar o balanço hídrico aqui, para vocês darem uma olhada. Olha como é que está diferente, né, da média dos últimos 10 anos, que haveria de ter excedente ainda, né, nesse período aqui que nós estamos falando aqui de 20 do 12, na média dos últimos 10 anos, nós estaríamos com excedente hídrico de 22 milímetros, e nós estamos com excedente só de 2. E não se sustenta, porque como eu vim aqui para o dia 30, para o final de dezembro, nós estamos falando de 0% de excedente contra 21 milímetros de excedente de média histórica. E a hora que nós caminhamos aqui para o comecinho de janeiro, primeiro decêndio de janeiro, nós já estamos falando num déficit de -2, né, contra um excesso de 13 milímetros. Então, você pode ver que a barra vermelha que vem descendo aqui, acompanhando a média, mas numa intensidade maior. Muito maior, né? E é isso que está penalizando. Muito bem. Então, situação também preocupante, mas no caso de Panambi, no Rio Grande do Sul, pela falta de chuva. Pela falta de chuva. Muito bem. Tem algum alerta de alerta de doença para lá? Né? A previsão dos próximos dias, né? Nós estamos aqui, não tem alerta de doença. Você vê que nós já pulamos direto aqui para os próximos 15 dias. De pouquíssima chuva, você vê entre 0 milímetros, 7, 4. Nós estamos falando em média de município, então realmente é bastante pouco, olha. Chuvas em volumes muito pequenos, né? Muito pequenos, e você vê que os picos de temperatura começam a aumentar, olha. Nós saímos falando aqui de mínima de 14, máxima de 28, nós vamos, conforme o mês ele vai chegando ao final, nós começamos a falar em máxima de 33, de 34. É isso mesmo, acima dos 30 graus aí. Então tem a condição de menos chuva e de temperaturas mais altas também, né? Olha, aqui tem o Rudney Erpen confirmando isso pra gente. Aqui no Rio Grande do Sul, ainda aguardamos. Se não bastasse a falta de chuvas, a temperatura é outro problema. Bom, ele está relatando o seguinte, Cristina, começou fazendo muito frio, que ele tem que andar de casaco nos 6 dias do início de verão. Esperamos que os preços da soja se recuperem, porque podermos pagar o nosso custo de produção e visar algum lucro, porque se for só contar com produtividade, eles não vão conseguir não, viu, Cristina? É verdade, ele tem toda a razão. Olha, no dia 16, dia de hoje, a temperatura mínima foi de 14 graus, né? E a máxima de 28, realmente está complicado. E mais a falta d'água, ele tem toda a razão. O Rio Grande do Sul todo, aqui o Crop View, todos os pontos que nós colocamos, com exceção de Passo Fundo, estão com alerta para colheita mesmo de uma produtividade baixa. Agora, vamos ver a tendência dos próximos 6 meses? Vamos ver. Olha só. Aí, ó. 62 milímetros para dezembro é 64% menos do que a média dos últimos 10 anos. Vai chover muito pouco. Olha aqui no gráfico, né? Quando você vem embaixo do gráfico, olha a linha amarela dos últimos 10 anos. Olha como é que está esse ano, olha. Muito abaixo. 162 contra 173. E não melhora para fevereiro não, olha lá. Não melhora janeiro, não melhora fevereiro. Aliás, está com um desvio aqui, ó. Você pode ver que esse desvio negativo de falta de água, ele continua, né?
De novo, olhar muito longe em previsão não quer dizer assertividade, quer dizer só um indicativo. Mas o indicativo realmente é de falta de água. De chuvas abaixo da média, isso dá para a gente ter certeza, né? Correto, já está acontecendo, né? É verdade. Ou seja, penalização também para o pessoal lá em Panambi. Não é pior do que Bagé, mas está ali também bastante ruim a situação para eles, né, Cristina? Bastante ruim também. Acho que o Rio Grande do Sul todo está sentindo bastante com essa falta d'água e, infelizmente, as previsões que a gente tem recebido aqui não são animadoras. Infelizmente, não temos notícia boa para dar. E o pior de tudo é que elas estão se confirmando, né, Cristina? E o pior é que estão se confirmando. Pois é. Eu acho que nós vamos ter uma visualização melhor na hora que a gente virar esse dezembro, a tendência das previsões elas se corrigirem um pouco, né? No final do mês, está fechando o ciclo, meio do verão aí, elas tendem a se corrigir e a mostrar uma assertividade melhor. Mas até agora a sinalização, infelizmente, é de pouca chuva e pelo menos nesses ensaios que nós estamos fazendo nesses cultivares aqui, é de que vá até a colheita. Se isso se confirmar, infelizmente o produtor ele vai ter problema, ele tende a ter prejuízo. Muito bom. Se você quer saber também aí para o seu município, para a sua propriedade, entra no site do CropView, www.cropview.com.br. Lá isso você mesmo. tem... Lá em Experimente. Isso. Está liberado por 30 dias para todo mundo que quiser conhecer a ferramenta. Para você conhecer, simular, fazer a simulação lá, enfim, e entender como é que funciona e que tipo de informações estão disponíveis lá. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a Cristina, com o Paulo, com o pessoal lá na Rural Tecnologia, ou tem os próprios tutoriais, né, Cristina, que vocês já deixam prontos aí, né, para as pessoas poderem se informar, né? É isso mesmo, nosso canal do YouTube. No YouTube, só procurar por CropView, tem 3 tutoriais lá, mostrando todas as funcionalidades do sistema, além, lógico, dos nossos programas, que a gente também mostra, né? A gente tem feito com todo mundo aqui ao longo dos programas, ensinando também a usar a ferramenta. E se você está em dúvida da sua região, manda para a gente a informação do dia do plantio, do ciclo da variedade que você utilizou, do tipo de solo que tem na sua região e, claro, avisa a gente de onde você está falando, que a gente vai fazendo essa simulação nas próximas oportunidades, né, Cristina? Isso mesmo, é só mandar as perguntas e nós vamos simulando. Se quiser mandar também pelo Facebook, só procurar CropView no Facebook, faz lá seu comentário, manda sua pergunta, a gente vai ter o maior prazer em responder. Muito bem. Obrigado por enquanto. Semana que vem tem mais, Cristina. Vamos ver se semana que vem a gente traz boas notícias, né? A gente só está dizendo pro pessoal que vocês vão perder. Vamos ver se tem alguma região que está boa nesse momento, né, Cristina? Pois é, combinado. Vamos procurar notícia boa semana que vem. Vamos falar onde está tudo verdinho, a soja está linda, a produtividade vai ser maravilhosa. É isso aí. Cristina, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Até semana que vem. Eu que agradeço. Bom final de semana. Até a semana que vem. Melhoras aí para você na sua roquidão aí. Obrigada. Se Deus quiser, sexta-feira a voz já vai estar boa de novo. Tá bom, Cristina. Um abraço para você. Outro. Muito bem. Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia, simulando para a gente Panambi e Sacramento. Panambi no Rio Grande do Sul, Sacramento em Minas Gerais. No caso de Panambi, é a falta de chuva penalizando a produção daqui para frente. Potencial produtivo despencando, caindo ali para os 60%. E no caso de Sacramento, o problema é o excesso de chuva. É um momento atual de muita chuva e deve continuar assim, com chuvas acima da média nos próximos dias, nas próximas semanas, inclusive. E isso também reduz o potencial produtivo, mas lá a situação é um pouquinho melhor, o potencial reduzindo aí para 86%.